Deus colocou no nosso coração o desejo de fortalecer o trabalho realizado pelos presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando pensamos no nome que distingue a nossa igreja como denominação evangélica e bíblica, imediatamente vem à nossa mente o fato de que abraçamos um governo eclesiástico que se distingue por nosso entendimento das Escrituras como governo presbiterial. Somos presbiterianos. Nem sempre o entendimento do que seja o governo presbiterial está claro em nossa mente. Por esta razão, a Secretaria Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu organizar um curso, através das palestras aqui apresentadas, no sentido de preparar melhor os oficiais da nossa igreja e aqueles que aspiram o presbiterato na Igreja de Jesus Cristo. Foi por isso que convidamos líderes presbiterianos de reconhecida competência e saber, que exercem o seu ministério pastoral e presbiterial entre nós, marcado por um testemunho de sua dedicação ao Senhor Jesus Cristo. O reverendo doutor Alderi Souza de Matos, historiador de nossa igreja, doutor em História da Igreja. O reverendo doutor Augustus Nicodemos Lopes, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Novo Testamento. O presbítero Solano Portela, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, mestre em teologia. O reverendo Cláudio Marra, editor-chefe da Casa Editora Presbiteriana. O reverendo doutor Mauro Meister, doutor em Antigo Testamento. O reverendo doutor Heber Carlos de Campos, doutor em Teologia Sistemática. E eu, reverendo Ludgero Bonilha Moraes, doutorando em Teologia Contemporânea. A primeira parte de nossas palestras tratará das características bíblicas do presbiterato. Lembrando que esta liderança na Igreja de Jesus Cristo foi chamada a ser uma liderança pastoral, uma liderança compartilhada, uma liderança masculina, uma liderança qualificada e uma liderança serva. A segunda parte tem a ver com a estrutura da liderança baseada nas Escrituras. A terceira parte trata dos textos bíblicos que falam dos mais diferentes aspectos da vida e ministério dos presbíteros na igreja. E, finalmente, a quarta parte que trata do relacionamento dos presbíteros com a igreja, a congregação dos crentes. Vendo a importância que as Escrituras colocam no trabalho realizado pelos oficiais da igreja, e o destaque dado quanto ao lugar destes homens na vida da comunidade eclesial, entendemos ser da mais alta importância a preparação destes para que exerçam com eficiência, com dedicação e consagração o seu ministério como presbíteros. A experiência de muitos e o entendimento de vários outros é que os presbíteros têm unicamente o papel como parte de um conselho administrativo na igreja, tendo sido roubada de muitos a ideia de que os presbíteros em colegiado foram chamados ao pastoreio da igreja. Não são poucos que na prática pensam a respeito dos presbíteros como uma espécie de policiais da igreja, ou conselheiros do pastor. Outros têm a ideia de que estes são os que controlam aqueles que irão trabalhar. E seu papel é somente o de fiscalizar os que estão trabalhando para que trabalhem e trabalhem bem. São poucos hoje os que têm a ideia de que os presbíteros estão envolvidos pastoralmente na vida do povo de Deus, chamados inclusive a pregar e ensinar a palavra de Deus. A visão hierárquica no governo da igreja, ainda que tenha sido uma casa derrubada pelos reformadores, infelizmente continua muito presente em nossos dias. Como numa pirâmide, os pastores estão no topo, depois os presbíteros mais abaixo ainda os diáconos, depois o restante da igreja, os membros comuns, os leigos. Esta ideia tem de uma casa de 2 andares, na qual encontra-se o andar de baixo povoada pelos leigos e o andar de cima os cleros. E, infelizmente,
não foi derrubada ainda, mas foi derrubada efetivamente pelos reformadores. Toda a igreja é clero. E toda a igreja é laicato, ou povo. Cremos no sacerdócio universal dos crentes. Portanto, a nomenclatura tão usada em nosso meio de clero e leigo é totalmente inconveniente e não encontra fundamento em nossa visão reformada e nem em nosso entendimento bíblico sobre a liderança e rebanho. A ideia do bispo, como aquele sentado em sua cátedra, e os seus ajudantes em posições hierárquicas inferiores, é uma ideia que não reconhecemos como bíblica. Lembre-se, quando falamos de presidente, estamos falando de alguém que modera um concílio. Uma igreja local não tem presidente, portanto, pois ela é presidida por Cristo através de um grupo de oficiais. A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem presidente. Quem preside a igreja é Cristo, através dos concílios da igreja. Aquele conceito, portanto, de que os presbíteros são pessoas influentes na vida da igreja, chamados para conciliar o pastor ou administrar as finanças da igreja. Este conceito não encontra qualquer suporte bíblico. Na verdade, este contradiz o ensino claro das Sagradas Escrituras. Ninguém precisa conhecer grego profundamente ou ser treinado numa escola teológica para saber que este conceito de presbiterato, como uma junta de diretores de uma organização, que é uma igreja local, é totalmente irreconciliável com a definição que o Novo Testamento dá sobre o presbiterato. De acordo com o conceito do Novo Testamento sobre o presbiterato, os presbíteros lideram a igreja, ensinam, pregam a palavra de Deus, protegem a igreja dos falsos mestres, exortam, admoestam os santos na sã doutrina, visitam os doentes, oram por eles e com estes julgam assuntos doutrinários. E segundo a terminologia bíblica, os presbíteros pastoreiam, superintendem, lideram e cuidam da igreja. A primeira palestra, portanto, tem o tema a ver com este aspecto vital na vida da igreja, que é o apacentamento do rebanho, do pastoreio da igreja. Presbíteros, pastores. A imagem bíblica, portanto, de um pastor cuidando do seu rebanho, permanecendo ali junto ao seu rebanho por longas horas, de tal forma a se assegurar da segurança de suas ovelhas, guiando-as às águas cristalinas, cuidando daquelas ovelhas que estejam fracas, buscando as perdidas, as desgarradas, curando as feridas e doentes, é uma imagem preciosa e rica. A imagem do pastor palestino é caracterizada pela intimidade, a ternura, a preocupação, a habilidade, o trabalho árduo, o sofrimento e o amor. O antigo professor do Instituto Bíblico de Londres, o professor Derek Tidball, lembra em seu livro sobre uma mescla sutil de autoridade e cuidado, tanto quanto firmeza e ternura, tanto quanto coragem como conforto. O relacionamento pastor-ovelha é incrivelmente rico, a tal ponto que a Bíblia usa repetidamente para descrever Deus e seu cuidado amoroso para com o seu povo. Um dos salmos mais amados das Escrituras, Davi, o pastor que se tornou rei, escreveu: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas." A Bíblia também usa a imagem do pastor para descrever o trabalho daqueles que lideram o povo de Deus, conforme está em Ezequiel, no capítulo de número 34. Portanto, quando Paulo e Pedro exortam aos presbíteros que realizem o seu trabalho, tanto um como o outro empregam a imagem do apacentamento.